Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula, dessa vez uma aula de gramática gravada. Vamos juntos resolver aqui os exercícios da página 59, belezas? Eu vou ler o texto aqui, não precisa, vamos direto aqui para a questão. Ela diz o seguinte: acerca das questões morfossintáticas referentes ao período, lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera 2 semanas, né? Julgue os itens a seguir. Né? O número aqui 00. As formas estava e comer referem-se a sujeitos diferentes. Sim, cara aluno. Olha só. Aqui a ordem da frase, dessa primeira oração, está invertida. Né? Então, lá estava uma nódoa amarelada. O nosso sujeito é uma nódoa amarelada. Certo? Uma nódoa amarelada estava lá. Beleza? Como se falasse, né? Amigo, estou aqui. Lembra dessa canção? Lembra do filme? Beleza. Amigo, estou aqui. É a mesma coisa. Eu só estou invertendo, né? Uma nódoa amarelada estava, né? No passado, lá. Beleza, está invertido. Depois, de um ovo que comera, né? Há 2 semanas. Quem comera? Se você for ver, aqui vai ser essa velhinha, né? No contexto ali do texto. O contexto do texto é ótimo, né? Fica lindo falar assim. Mas no contexto ali mesmo de todo o texto, você vai encontrar que é a velhinha que comera, né, há 2 semanas. Então, sujeitos diferentes, tá certo. Número 1 ali, né? Os termos uma e amarelada desempenham o mesmo papel em relação ao termo nódoa. Vamos dar uma olhada. Uma e amarelada. Uma está acompanhando o substantivo, amarelada está acompanhando o substantivo. Uma está acompanhando o substantivo porque ela é um artigo indefinido. Então, conferindo essa indefinição ao meu substantivo. Amarelada também está conferindo algo para esse meu substantivo, que é a característica dela ser amarelada. Portanto, as duas são adjuntos adnominais. Né? O substantivo sempre é o núcleo que vai trazer para perto dele, em sua órbita, outras palavras que estarão modificando modificando-o de alguma maneira. Beleza? Então, adjunto adnominal é aquele termo que acompanha, são aqueles termos, né? Na verdade, não é só um termo, são aqueles termos que acompanham o substantivo, dando a eles características e fechou. A primeira oração apresenta predicado, verbo nominal. Muito bem. Essa aqui é uma questão um pouquinho polêmica, certo? Porque num primeiro momento, né, eu vou te falar uma coisa assim, ó, quer ver? Ó? O verbo estar e o verbo ser, geralmente eles estão sempre exercendo o quê? Eles estão sempre exercendo a função sintática, uma função de verbo de ligação, né? Então, Rodrigo estava doente. Então, como é que o Rodrigo estava mesmo? Então, que modo que o Rodrigo estava doente? Então, está aqui funcionando como verbo de ligação, certo? No entanto, esse verbo estava, ele não está indicando para nós agora, né, um modo, simplesmente. Ele está falando em que lugar que eu estava. Uma nódoa amarelada estava. Estava doente? Não, estava lá. Então, beleza. Existe uma interpretação que esse verbo agora é um verbo um verbo intransitivo, ele não é um verbo de ligação. Ele está indicando onde você estava, percebe a diferença? Por isso que não vai ser verbo nominal, porque não vai ter um nome. Não, o nome seria um predicativo do sujeito, por exemplo, um predicativo do objeto, e não tem isso. Então seria um predicado somente verbal. Beleza? Estranho, né? Beleza. Número 3. A oração que comera há 2 semanas classifica-se como subordinada adjetiva. Uou! Né? Vamos dar uma olhadinha? Uma subordinada adjetiva tem função de adjetivar alguma coisa, né? Então ela precisa também de um substantivo. Como todo adjetivo está ligado ao seu substantivo, uma oração que seja um adjetivo, um adjetivo oracional, a gente poderia falar, uma oração subordinada que está funcionando como adjetivo, também tem que estar ligada ao substantivo. Então veja bem, qual é o substantivo que ela está ligada? Olha ali, ó. De um ovo, o qual comer. Tá vendo que esse aqui é um pronome relativo? Tanto que eu posso colocar o qual e funciona o qual comer há 2 semanas. Beleza. O qual ou o que está retomando um ovo que veio anteriormente. Pronome relativo é um pronome que retoma o termo anterior a ele. Né?
retoma o termo que justamente ele está querendo substituir, né, e coloca na oração seguinte. Então, sempre as orações subordinadas adjetivas começam por meio de um pronome, né? Um pronome relativo. Beleza? Então, aqui ó, que comer há 2 semanas. Poderia ser um ovo bonito, poderia ser um ovo feio, poderia ser um ovo legal. Tá vendo adjetivos? Só que o adjetivo agora é toda uma oração. Um ovo que comer há 2 semanas. Está caracterizando, não é qualquer ovo. É o ovo que comer há 2 semanas. Oração subordinada adjetiva. Então tá certo também, 4. O verbo comer funciona como transitivo direto, né? Transitivo direto, é isso. Muito bem. Vou dar uma olhadinha ali de novo na frase. Tem que ter. Se o verbo comer em determinados contextos, ele pode ser um verbo intransitivo, tá? Eu posso falar assim, ele comeu muito. Mas se eu colocar o que ele comeu, aí sim eu vou ter um complemento verbal para esse verbo comer. Então vamos ver se tem. Há 2 semanas. Olha o que tem nessa oração. Tem o que, tem comer há 2 semanas. Isso aqui faz parte da oração que a gente está analisando. Esquece um instante agora. Então vamos lá. Há 2 semanas, comera. Qual que é a palavra que sobra? Que. Há 2 semanas, comera. Qual que é a palavra que sobra? Que. Beleza. O que esse aqui está representando mesmo? Um ovo. Então eu posso falar assim, ó. Há 2 semanas, comera um ovo. Concorda comigo que esse que está substituindo o ovo é o meu objeto direto do verbo comer? É sim. Beleza? É sim. Porque os pronomes relativos, além de retomar o termo que veio anterior a eles, também exercem funções sintáticas. Aqui no caso, o quezinho, né, que está substituindo um ovo, vai ter a função sintática de objeto direto, completando o sentido do verbo comer. Linda questão. Maravilhosa. Muito bem. 31. Analise aqui com o professor. Só quero fazer alguns exercícios, tá? Fique tranquilo. Muito bem. Considere a última estrofe do poema de Luiz Gama, poeta, jornalista e líder abolicionista brasileiro, nascido livre e vendido como escravo pelo próprio pai para resolver a questão. Muito bem. Parece que ele vendido pelo próprio pai para resolver a questão. Tem uma vírgula aqui separada. Beleza. E aí vai dizer assim, indique os termos que exercem a função de sujeito nas orações que constituem os versos destacados no poema de Luiz Gama e o que há de comum nesses versos no que se refere à posição que ocupam em relação aos respectivos predicados. Vamos dar uma olhadinha então. Muito bem. Se você for reparar bem, cara aluno, olha só. Aqui se curva o filho respeitoso. Muito bem. Lembra da ordem direta e da ordem natural, sujeito, verbo e seus complementos? Aqui acontece a mesma coisa, existe uma inversão. Ó. O filho respeitoso aqui se curva. O filho respeitoso, na verdade, é sujeito. Tudo bem? É o sujeito do verbo curvar-se. Fechou? Muito bem. Depois, dos braços de uma cruz se prende. Peraí, dos braços de uma cruz prende o mistério. Muito bem. Pende, né? Meu Deus do céu, tô vejo aqui. Dos braços de uma cruz pende o mistério. Ó, o mistério pende dos braços de uma cruz. Tá só invertido também. Então, para colocar aqui a função de sujeito nas orações, quem é que faz a função de sujeito? O filho respeitoso, o mistério. E de alguma forma a gente pode colocar aqui a ordem inversa. Coloca aqui a ordem inversa porque ocupa em relação aos respectivos predicados. Né? A posição é de ordem inversa, né? Estão no final. 32. Em relação aos aspectos linguísticos apresentados no texto, analise as proposições. Então tá, o carinha falou ali, minha vida é mera sobrevivência. Não há momentos em que você vive? Sim, vivo para pagar contas. Muito bem. Tá louco. Muito bem, cara aluno.
aqui vai dizer o seguinte, ó. Vamos ver se está certo. O verbo haver no segundo quadrinho foi utilizado incorretamente, pois não estabelece concordância com o verbo com o termo posterior. Então há momentos. Opa, aqui ó, há no singular, momentos no plural. Tá certo ou errado? Tá certo, né? O verbo haver no sentido de existir, né? Ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele fica sempre no singular. Então há momentos em que você vive, tá? Normale. 2. O termo vida no primeiro quadrinho assume função de núcleo do sujeito. Minha vida é mera sobrevivência. Então, minha vida é o sujeito, né? Mas qual que é a palavra mais importante de minha vida? Né? É a palavra vida. Por quê? Porque ela é substantivo, todo substantivo tem valor de núcleo, portanto ela é o núcleo do sujeito. A 2 está certa. 3. Por solicitar um complemento, no último quadrinho, o verbo viver é transitivo direto. Vamos ver se isso acontece. No terceiro quadrinho, sim. Vivo para pagar a conta. Não, né? O verbo viver está aqui com o verbo intransitivo. Para pagar a conta vai funcionar simplesmente, se você quiser anotar aí, oração subordinada adverbial final, indicando a finalidade, né? Para que eu vivo? Para pagar contas. Então, a 3 está errada. 4. O uso do verbo haver no segundo quadrinho caracteriza a oração sem sujeito. Isso, tá certo, eu já tinha falado até isso, né? É uma oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, oração sem sujeito, fechou. Ao substituir o verbo, né, haver por existir no segundo quadrinho, este seria flexionado na terceira pessoa do singular. Deixa eu ver. No segundo quadrinho, é isso. Então, se tivesse o verbo existir, mudaria tudo, tá? Mudaria tudo. O verbo existir, ele é um verbo intransitivo. Então, ó, não existe momentos em que você... Não ficaria assim. Ficaria, não existem momentos, tá? Por quê? O verbo existir, ele assume sujeito. E aí, cara, o sujeito dele será momentos, tá? Aqui com o verbo haver, momentos é objeto direto. Se eu colocar o verbo existir, o momento será o sujeito. Momentos existem, né? Tudo bem? Então, a 5 aqui está errada. Nosso gabarito fica a letra B de bola, caros alunos. Muito bem. Era um pouco isso que o professor queria passar, uma breve resolução de alguns exercícios, caros alunos. Então, muito obrigado. Continuem estudando, firmes e fortes, vamos juntos. É isso aí. Hoje nós temos prova, né? Então, essas análises aí que sirva um pouquinho de revisão também para a nossa prova. Valeu, beijos e abraços.